Olá, amados. É, Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? A palavra conversão, de converter, de mudar, no coração de Deus, lá na eternidade, quando Ele disse: haja luz, no coração de Deus já havia haja conversão. E a conversão, ela é uma doutrina, a doutrina da conversão, como também temos em teologia sistemática várias outras doutrinas, né? Doutrina da justificação, do arrependimento, da oração, da devoção, da trindade e assim por diante. Mas a ideia bíblica de conversão, ela define em três partes, principalmente: conversões nacionais, conversões temporárias e conversões verdadeiras. E por final, características da conversão. A doutrina da conversão, como todas as outras doutrinas cristãs, baseia-se na Escritura e sobre esta base deve ser aceita. As conversões, vamos dizer assim, nacionais, ocorrem nos dias de Moisés, como também nos dias de Josué e dos juízes. Arrependimento do povo de Israel, que dava as costas para Deus e depois de experimentar o desprazer de Deus, arrependia-se de seus pecados e retornava ao Senhor. Houve uma conversão no reinado de Judá e nos dias de Ezequias, e outra nos dias de Josias. Com a pregação de Jonas, os ninivitas se arrependeram, se converteram dos seus pecados e foram poupados pelo Senhor, conforme Jonas 3:10. Estas conversões eram simplesmente de natureza de reformas morais. Podem ter sido acompanhadas de alguma conversão religiosa reais em indivíduos, mas ficavam muito aquém da verdadeira conversão de todos os que pertenciam à nação de Israel. Em regra, eram muito superficiais, apareciam sob a liderança de governantes piedosos, e quando eram substituídos por homens ímpios, o povo logo voltava aos seus velhos hábitos. Dessa forma, nos tempos dos juízes, é notório de ver que Débora e Baraque, eles eram juízes, Jair, Otoniel, até o próprio Sansão e entre outros. Se arrependiam, entrava um juiz ou entrava um governante incrédulo, impiedoso, o povo entrava nos postes ídolos, endurecia seus corações, não se arrependiam, voltava às práticas infames e de toda depravação. Nisto Deus levantava um juiz para voltar aqueles homens à face de Deus. E era assim que acontecia, de tempos em tempos, todo o período de quase 400 anos dos juízes. A outra conversão, chamada de conversões temporárias, a Bíblia se refere também à conversão de indivíduos que não apresentam nenhuma mudança do coração e, portanto, só tem significação passageira. A parábola do semeador, Jesus fala dos que ouvem a palavra e logo recebem com alegria, mas não têm raízes em si mesmos, portanto sobrevivem muito pouco. Quando lhes sobrevêm as tribulações, provocações, perseguições, depressa ofendem-se e caem. Paulo faz menção de Hermineu e Alexandre, que vieram a naufragar na fé. Eram homens que andavam juntamente com Paulo.
Também Paulo se refere que Demas, que o abandonara, porque por amor ao presente século o dominara. Então, amados, a conversão, ela é um propósito profundo do coração de Deus. E nesta terceira conversão, que seria a conversão verdadeira, nasce da tristeza segundo Deus e redunda numa vida de devoção a Deus, conforme 2 Coríntios 7,10. É uma mudança de quem tem raízes na obra da regeneração e que é efetuada na vida consciente do pecador pelo Espírito de Deus. Mudança de pensamento e opiniões, de desejos e escolhas que envolve a convicção do que a direção anterior da vida era insensata e errônea e altera todo o curso da vida. Então, uma conversão verdadeira, a Bíblia tem várias conversões verdadeiras. O próprio Paulo, na estrada de Damasco. João chamando os homens lá no Rio Jordão para se converterem e serem batizados. E muitos homens no Antigo Testamento. E a conversão, as características da conversão no processo salvífico. A conversão é simplesmente uma parte do processo salvífico, correto? A conversão assinala não só do despojamento do velho homem, da fuga do pecado, mas também do revestimento do novo homem, da luta pela santidade no viver, na regeneração, o princípio pecaminoso da velha vida, já a substituição pelo princípio santo da nova vida. Mas é somente a conversão que se dá na transição, penetra a vida consciente, levando numa nova direção rumo a Deus. O pecador abandona conscientemente a vida antiga e pecaminosa de depravação total e se volta para uma vida em comunhão a Deus e a Ele é devota. Não quer dizer, porém, que a luta entre a velha e a nova está acabada de uma vez. Ela continuará enquanto durar a vida do homem. O arrependimento, ele virá. Ele virá por cantar de um hino, por uma leitura de uma Bíblia, por uma mensagem pregada do púlpito. Isso chama-se a irresistível graça do Senhor. O homem virá sem resistência alguma. No momento de Deus, na hora de Deus, ele virá. Então, a conversão, ela é um ato que vem do coração de Deus para o homem ser transformado. Ele é mudado e ele não consegue fazer a sua conversão sozinho, sem a mão de Deus. Tanto é que lá em Crônicas, quando Deus fala para Salomão, segundo Crônicas 7,14, ele diz o seguinte: se o meu povo, que me chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. E lá em Atos 3,19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Então, a salvação, ela vem por uma conversão. E essa conversão, ela está bem clara lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Para todo aquele que nele crê. Não há outro caminho, não há outra porta.
Talvez até você se pergunte, o que é crer? Você precisa passar por um sentimento intelectual, de uma convicção de que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Ele veio ao mundo como seu representante, como seu substituto, e que seus pecados foram lançados sobre Ele, e Ele morreu não como um mártir, não porque era fraco, não porque prevaleceu sobre Ele a força de Roma ou dos judeus, mas Ele morreu pelos nossos pecados. E que Deus nos abençoe. E que, na verdade, não é a morte de Cristo que leva você para o céu. É você crer e acertar, perceber, confiar que pela morte de Cristo você é reconciliado com Deus, através de uma conversão. Porque apenas saber desta verdade não lhe dá a possibilidade de ser salvo. A grande pergunta: você crê no Senhor Jesus? Como Paulo disse para o carcereiro, quando perguntado: o que devo fazer para ser salvo? E Paulo foi categórico: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Não há outro caminho. Crê no Senhor Jesus. Que Deus os abençoe. Amém.